Você é aquele apaixonado por faces e movimento que quando olhou esse vídeo, viu eu segurando essa meleca, você falou, cara, eu quero saber isso. Você quer saber como essas célulazinhas de fibroblastos interferem no movimento. Você quer entregar uma aula como professor de movimento, uma aula potente, para o seu aluno não ter mais dor, para o seu aluno conquistar alta performance, se ele é um atleta, se ele é um amador, ele quer ir longe e você quer entender o sistema facial e entender como aplicar esse conhecimento de forma prática no movimento para que a sua aula seja uau e seu aluno perceba como é importante ter aula com você. Isso é uma valorização. Quanto mais você traz uma aula potente, uma aula que traz uau, uma aula divertida, o seu aluno vai perceber que realmente você é importante, que realmente você estuda e é importante para a vida dele. Ficou interessado? Quer saber como que funciona a matriz extracelular? Então vem comigo nesse vídeo. Para você entender um pouquinho mais o que são as fáscias, você tem que entender que as fáscias elas são compostas por basicamente dois elementos, células, olha que bonitinho aqui meu fibroblastos, e a nossa matriz extracelular, essa meleca gelatinosa aqui. O que é muito louco das nossas fáscias? Matriz extracelular, células aqui dentro. Essas células aqui na nossa matriz extracelular, o que elas fabricam aqui dentro na matriz extracelular? Um parênteses, a matriz extracelular ela é muito parecida com a matriz intracelular e elas se comunicam. Então, dentro das suas células também estão se comunicando com a matriz extracelular. E onde que ela está no meu corpo, essa meleca? Ela está em todos os espaços onde não tem ossos, onde não tem ligamentos, onde não tem órgãos. Ela está meio que ocupando aqueles vãozinhos lá, mas a gente tem que entender que elas que criaram vãos que se preencheram com órgãos e músculos e etc e tal. Ela é a matriz extracelular é a rainha que foi formando você e não que ela foi chegando e se alojando em espaços, ela deu espaços. Então a gente tem que entender que a nossa estrutura, ela não é rígida. A nossa estrutura, ela tem essa viscoelasticidade, esse movimento. Então na de imaginar que o seu corpo é aço. Para de querer falar que você quer uma barriga de tanquinho. Você está trazendo uma imagem na sua mente, é muito séria. A imagem que você traz de como você é o que você vai ser. Então, se você pensa em barriga de tanquinho, uma armadura de aço, sou forte, você está trazendo uma imagem de rigidez. E quando eu estou te mostrando que você é isso aqui, a sua armadura é de ser água, maleável, que é muito mais resistente, inquebrável. Ela se deforma e se reforma. Além das células passeando aqui na matriz extracelular, os fibroblastos que vão produzindo todo esse ambiente. A matriz extracelular, as fáscias, a gente fala que é um ambiente. O ambiente não é algo passivo, o ambiente é algo que interfere em você. E olha que louco, quem interfere no ambiente? Não é só o que a gente come de qualidade, é também o que a gente faz, o que a gente coloca as nossas ações, a gente vai estimulando essas fáscias. E além dos fibroblastos aqui, a gente vai ter algumas outras estruturas, outras células. A gente vai trabalhar também, é comprovado que o sistema facial também trabalha no nosso sistema imunológico, espalha várias comunicações, né? O câncer é uma pesquisa muito viva com as fáscias e como a gente espalha o câncer, mas a gente quer focar mais nessas estruturas, colágenos, que são produzidos pelos fibroblastos, estão aqui. E a gente tem também outras estruturas, que são as elastinas, vários tipos que vão dar mais ainda a nossa resistência nessa estrutura. Se eu só tivesse essa meleca, a nossa matriz extracelular não seria tão resistente. Quando a gente coloca essas estruturas, a gente lembra do modelinho de biotensegridade. Essas estruturas é como se fossem os ossos em relação aos músculos. As carnes, elas vão dar uma resistência maior nessa meleca. É assim que você se move, é assim que você é feito. É incrível a gente olhar o nosso movimento a partir daqui, porque quando a gente começa a trazer esse entendimento de olhar a partir
Dessa estrutura, você começa a perceber como você é transformável. Você não é uma barriga de tanquinho, você não é uma armadura de aço, você é água. Então eu costumo dizer, né, parafraseando meu amigo Bruce Lee, seja água, seja fáscias, seja mova. É dessa forma que eu enxergo o movimento. E eu quero mostrar para vocês como que eu aplico essa inteligência, esse olhar, essa beleza do se mover sendo água, essa elasticidade, como que eu estimulo o meu sistema facial através do movimento para eu entregar um movimento muito mais saudável e organizado. Eu vou finalizar o vídeo já dando uma pista para vocês. Essa estrutura, ela vai seguindo as tensões, tá vendo? Eu tô deformando, reformando, eu tô transformando ela de acordo com as minhas tensões. Essa tensão é uma força. Essa força de tensão é que a gente fala de tração. Olha como eu estico. Tudo é um mover de dobrar e desdobrar na tensão. É assim que você se move, no deslize e nas tensões. Quando eu falo tensão, já penso em expansão, já vai vir expansão. E essas estruturas mais durinhas, o que elas estão fazendo na meleca? Elas estão comprimindo, meio que segurando para não se rasgar, dando uma comunicação. Como que a gente vai investir movimento? Como a gente vai saber que a gente está fazendo um movimento que está trazendo saúde para as minhas fáscias? Como? A gente vai trazer movimentos que recentralizam essas fáscias e movimento que ela consiga se mover como um sistema único. O seu corpo, ele é um sistema único, é uma face só, vestida tudo. Então eu quero que você estimule o seu aluno trazendo uma movimentação onde ele vai conseguir fazer essa organização de tensionar e se dobrar no corpo todo. Se você tem partes presas, você não vai ter um deslize tão eficiente. Eu considero que a gente se machuca, a gente tem lesões por dois motivos. A gente não sabe como é um movimento eficiente. Todo movimento são vários frames que você monta o movimento. Então, se eu vou esticar um braço, eu tirar várias fotinhos, tá acontecendo esses frames. Se eu tiver um frame que ou eu não sei agir, geralmente é o frame de ignição. Quando eu vou começar o movimento, se eu começo para esticar meu braço, eu começar pelos meus ombros, ele não vai ser tão eficiente, porque eu não vou trazer toda essa cadeia do meu tronco para me mover. Então, esse start, essa ignição do frame vindo desorganizado, meio sujo, vai gerar um movimento não tão limpo e isso vai trazer dores. E se você repete o movimento, dores crônicas. Um outro motivo, além de você ou não saber colocar o frame de ignição organizado ou então pular alguns frames, você não recentralizar o seu movimento. Então, sempre eu busco trazer o movimento saindo lá do centro e expandindo. E as fáscias, quando a gente estuda como sistema unitário no seu corpo, ela comprova que começa lá dentro para fora o seu mover-se. Isso é muito lindo, tá tudo conectado. Eu fui mexendo nas duas fáscias, aliás, eu fui mexendo em uma melequinha aqui na outra para mostrar para vocês o que aconteceu nessa meleca que eu movi. Não sei se vai dar para você ver, mas ela oxigenou, tem várias bolhas de ar. Essa aqui que eu não mexi, não tem muitas bolhas de ar, ela tá mais rígida. Quando eu pego na textura, essa aqui tá muito mais maleável, e essa aqui que ficou quietinha, ela tá menos conectada. Tá vendo que ela tá meio separada? E tá sem oxigênio. Quando eu começar, ela começa a virar um sistema unitário junto. A gente também tem essa propriedade. O movimento vai juntando num sistema unitário, mas esse movimento que eu tô fazendo aqui na minha face, eu tô pegando o corpo todo. Imagina que isso aqui é um corpo e eu tô mexendo ele todo, não tô mexendo só um pedacinho, não tô pegando só um pedacinho e ficar mexendo só aqui, que é que muitas vezes acontece no movimento. Você fica só estimulando um pedacinho do corpo e o resto fica lá parado. Então você vai ter aderência e você não vai ter uma distribuição de força organizada. Quando a gente está se movendo, mesmo que eu vou fazer um movimento que eu chamo de movimento nano, um movimento educativo, uma prática higiênica lá com o meu aluno, eu vou pensar, eu estou focando numa pecinha que está faltando nele, mas eu sempre vou fazer um estímulo olhando todo, fazendo todo o movimento. E como que a gente aplica um movimento pequeno focando nisso? A gente aplica a ignição do movimento. Quando você entender o que é a ignição do movimento, que eu chamo de movimento absoluto, você vai entender que mesmo pequenos movimentos educativos,
que eu falo de práticas de ignição, trabalho o corpo todo. E quando você entende o seu movimento de dentro para fora, é legal trazer esse aspecto do ser água e aplicar na sua mente esse olhar para você entender o movimento sobre esse prisma. Você começa a trazer aulas muito mais potentes, que trazem muito mais transformação positiva em apenas uma aula. Eu não preciso de várias aulas para transformar meu aluno, mas ele precisa fazer várias aulas comigo para a gente manter essa qualidade, porque tem que ser repetido esses padrões. Então é isso, espero que você tenha entendido mais um pouquinho como funcionam as fáscias, como que são as fáscias no movimento corporal, no seu movimento, e que clareie para você se tornar cada vez mais um professor uau, ajudando o seu aluno e transformando o seu aluno. Ficou interessado em querer saber mais sobre fáscias no movimento e entender mais e estudar comigo? Que tal você conhecer a nossa formação MOVA do Método MOVA? Acesse aqui o link abaixo e se você quiser saber mais informações, escrever, fala aqui comigo, eu quero saber quais são as suas dúvidas, eu quero que a gente transforme o mundo através do ser água.